Boa noite, feliz sábado a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então nosso estudo essa noite. Gostaria de convidar então minha mãe, a irmã Ilma, para fazer essa oração para iniciarmos essa reflexão dessa noite. Nosso Pai querido, que estais no mais altos céus, diante da tua divina presença, que estamos agradecidos pela proteção e também por essa oportunidade de juntos aqui estudarmos a tua palavra. Que o Santo Espírito possa estar conosco para que possamos compreender mais a tua palavra e pôr em prática na nossa vida. Esteja com cada um dos teus filhos, com os que estão indecisos, e também com aqueles que estão enfermos e pedem nossas orações. Entregamos esse cuidado em tuas mãos, perdoa os nossos pecados e fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós tínhamos iniciado esse projeto da leitura do Grande Conflito e tínhamos apenas lido a introdução, que é bem interessante, né? Introdução trazendo conceitos sobre a Bíblia Sagrada, sua inspiração, assim como a inspiração do dom profético manifestado em Ellen White. Foram reflexões muito úteis que tivemos, e por conta dos vídeos da história do movimento, nós tivemos essa pausa, né? Aí mais de um mês envolvidos aí nas três partes da história. Depois tivemos uma live também comentando um pouco. E agora vamos retomar esse projeto, fazendo a leitura do capítulo 1. Eu queria ver se os irmãos poderiam me ajudar na leitura também. Depois eu tenho um material adicional que eu gostaria de estar lendo. Mas então eu queria ver se os irmãos poderiam me ajudar aqui na leitura de alguns trechos que veremos nos slides. E dessa forma, então, também sempre tenho destacado que as reuniões são interativas, os irmãos podem interromper, pedir a palavra para fazer uma pergunta, ou mesmo um comentário, um complemento a algo. Os irmãos sintam-se à vontade para isso. Vou compartilhar então aqui a tela e vamos começar a leitura. Então, nós temos aqui uma imagem de como que é Jerusalém, né, nos dias de hoje, vista do Monte das Oliveiras, né? E atualmente, nós podemos ver esse serrilhado aqui vermelho, aonde era para estar o templo, hoje existe todo um complexo que é dos muçulmanos, né? Então, aqui na parte de baixo temos o Muro das Lamentações, que os judeus vão, mas a parte em si, que seria para onde está o templo, existe uma mesquita, o Domo de Ferro, e essa é a situação atual, né? Então, antigamente, nós tínhamos um complexo muito grande nessa região do templo, como nós podemos ver aí nessa imagem ilustrativa. Tinha não só, tinha vários pátios, né? Além do pátio em si, que fazia parte do templo, o qual, por exemplo, gentios não poderiam entrar, né? Mas existia outro pátio externo. Enfim, era um complexo bem grande, as pessoas se reuniam em torno, né?
e houve a destruição, como bem sabemos, e vamos estudar um pouco sobre isso, um evento aí de quase 2000 anos atrás. Bianca pode ler esse início para nós? Claro, boa noite a todos os irmãos e um feliz sábado. A leitura diz assim: Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. A construção magnífica do templo estava plenamente à vista. Ao se pôr, o sol iluminava as paredes de mármore branquíssimo e resplendia na torre e no pináculo dourados. Que filho de Israel seria capaz de contemplar essa cena sem se emocionar com alegria e admiração? Mas eram outros os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Lucas 19:41. Muito bem. Então, quando nós pensamos no templo, nessa época em que Jesus viveu na Terra, devemos entender que era uma construção muito bela, muito magnífica, realmente, né? Mas quantos templos tiveram ao decorrer da história, né? Só fazendo aqui um rápido retrospecto. Primeiramente, Deus incumbe Moisés, Arão, os filhos de Israel, para criarem o tabernáculo, né? O santuário no deserto, que era móvel, né? Ele desmontava suas partes, eles faziam sua jornada, e assim ficou durante muito tempo, até que, na época de Davi, Davi propõe fazer uma edificação e Davi é impedido, mas o seu filho Salomão concretiza tal fato, né? Mas parou o serviço do santuário, do Templo de Salomão, na época então que nós vemos do cativeiro babilônico lá de Daniel e tudo mais, né? Ocorreu uma interrupção, parcialmente destruído, né? E tudo mais. A cidade assolada, enfim, uma confusão muito grande. E quando eles retomam para Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro que tinha sido determinado, nós encontramos então realmente uma situação deles terem que restaurar muitas coisas, né? Por isso que é visto por muitos como a questão de ser um segundo templo, ainda que aquele primeiro não tenha sido completamente destruído, mas aí tem uma segunda fase, já no período de Esdras, Neemias, Zorobabel e tudo mais. Posteriormente, houve ainda algumas profanações no período, então, de Antíoco Epifânio, o rei Seleusta, justamente que era daquelas divisões do Império de Alexandre Magno, e, por fim, os macabeus deram fim nessa profanação, né? E quando chegamos na época de Jesus, houve uma reforma muito grande feita por Herodes, o Grande. Então, um homem déspota, maldoso e tudo mais, mas ele que tinha garantido esse esplendor do templo, porque o Templo de Salomão realmente era já bastante magnífico, mas nas reconstruções, nas restaurações feitas no período de Esdras e Neemias, no período dos Macabeus, em nenhum desses períodos voltou aquela glória inicial. Mas no período de Herodes, ele então importou mármores e tudo mais, fez uma série de materiais então preciosos que tornou então o edifício tão belo, né? Então, aí nós vemos realmente essa situação que os judeus tinham tanto apreço, né, tanto orgulho desse templo, mas que tinha sido então
feito através de Herodes. Do contrário, eles não tinham aquele edifício daquela forma. Continuando aqui, vamos para mais uma leitura. A irmã Marli pode fazer a leitura para nós agora da continuação? Sim. Ao olhar para. Boa noite, feliz sábado para os irmãos. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si. Então. Peraí, irmão, não tá dando para mim ver tudo aqui. Tá entrando algo na frente aí? Está. Hum. Deixa eu ver se eu compartilho de novo, se muda algo. Veja se é possível ou não. Não tá dando? Ao olhar. Irmã Marli, é só você clicar, deslizar para baixo a imagem, o quadrinho, desliza para baixo com o dedo, Sim, sim. deslizei. Isso. Pronto. Deu Ao certo? olhar para. Sim, deu certo. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros. Ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear. A voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescente. Então Jesus já estava com o seu olhar profético, prevendo toda essa destruição que iria ocorrer, né? Então não tinha motivo de alegria, mas de tristeza profunda da parte de Jesus, sabendo o que dentro de pouco tempo ia acontecer, né? O irmão Sebastião pode ler para nós? Então, boa noite a todos os irmãos e um feliz sábado. Então, as lágrimas de Jesus não eram por si mesmo. Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros, cercando os muros. Ouviu o ruído dos passos dos exércitos, marchando por guerrear. A voz de mães e filhos por alimento, clamando por alimento. Calma aí. Pode continuar aqui, irmão. Por alimento na... Calma aí. Espera aí. Pode continuar no começo aí, irmão. A cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues a chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescentes. Cristo viu Jerusalém como símbolo do mundo endurecido em descrença e rebelião, apressando-se para enfrentar o juízo de Deus. Seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra.
como desejava conceder alívio a todos. Estava disposto a dar seu último fôlego de vida para colocar a salvação a seu alcance. Muito bem, então, vemos aí detalhes sobre essa situação que Jerusalém passaria. Viu a ruína, então, da cidade e de uma nação toda. E aqui, então, chama atenção que tudo isso, a cidade de Jerusalém, todo o desfecho relacionado à nação de Israel, tem uma relação de simbolizar agora a destruição do mundo. Vejamos que a condição espiritual, moral deles é comparada, então, com a questão do mundo endurecido em descrença e rebelião. Então, muito próximo já de cair o juízo de Deus sobre eles. Então, vamos continuar aqui na leitura. A irmã Eliane pode ler para a gente esse texto a seguir? Sim, a majestade do céu em lágrimas. Essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Olha que reflexão interessante aqui que nós temos. Se por um lado o judaísmo cometeu o grave erro de rejeitar o Messias que eles tanto aguardavam, mas quando ele veio finalmente, eles rejeitaram. Mas o cristianismo cometeu um outro erro grave ao decorrer da história. É óbvio que não estou me referindo à totalidade do cristianismo, assim como não é a totalidade do judaísmo que rejeitou a Cristo. É importante salientar isso. Os próprios discípulos, os primeiros seguidores de Cristo, todos eles eram o quê? Judeus. Mas nós encontramos então, ao decorrer dos séculos aí da Idade Média e tudo mais, um distanciamento do cristianismo em relação ao que é a lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus. Portanto, eles aceitaram o Messias, mas rejeitaram a lei, enquanto que os judeus ficaram com a lei, mas rejeitaram a Cristo. Então, ambos os grupos cometeram esse erro grave. O adventismo vem justamente com a propósito de restaurar a harmonia de Cristo e a lei. Não são pontos antagônicos, mas são harmônicos na realidade. Vamos continuar aqui na leitura. Queria ver aqui quem poderia nos ajudar em fazer a leitura aqui. Eu posso ler, Mateus? A irmã Lia, então, pode ler. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo que Deus favoreceu teve um histórico de apostasia e rebelião. Com um amor maior do que de um pai carinhoso, Deus teve compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando apelos, repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente do céu, o próprio Filho, a fim de insistir com a cidade impenitente. Melhor presente possível, né? Foi enviado, mas não houve solução. É isso que nós encontramos. Davi pode ler para nós a continuação? Sim, por quase 40 anos o Senhor adiou seus juízos. Ainda havia muitos judeus que desconheciam o caráter e a obra de Cristo, e os filhos não tinham a luz que seus pais haviam rejeitado. Deus fez a luz brilhar sobre eles por meio da pregação dos apóstolos.
Eles veriam como as profecias haviam se cumprido, não só por meio do nascimento e da vida de Cristo, mas também de sua morte e ressurreição. Bom, então aqui o juízo sobre Jerusalém e a nação deveria já ter ocorrido logo em seguida da morte de Cristo, ou ao término das 70 semanas, pelo menos, que terminavam no ano 34. Mas não foi assim. Demorou então quase 40 anos para se cumprir as predições realmente de juízos sobre a cidade. Então, nós vemos essa situação, né? E aí, então, vemos que os filhos tiveram condição de receber melhor luz e muitos aceitaram, é bem verdade dizer isso, mas a maioria rejeitou a Cristo e a mensagem dos apóstolos. Mas teve aqueles que reconheceram o cumprimento das profecias, justamente. Vamos ver mais uma pessoa para nos ajudar aqui na leitura. Sueli, pode ler para a gente. Lucas Borges, está disponível. Não consigo ler agora. Feliz sábado a todos, irmãos. Joia. Não sei quem estaria aí disponível para estar fazendo. Posso ler, Mateus? Irmão Sebastião, por gentileza, então. Mas quando aqueles rejeitaram a luz adicional que lhes concedeu, tornaram-se participantes dos pecados de seus pecado de seus deixa eu ver, Progenitores aí, tá colocando. seus progenitores e encheram a taça de suas iniquidades. Em sua recusa, obstinação em se arrepender, os judeus rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus retirou deles sua proteção. A nação foi deixada sob o controle do líder que havia escolhido. O temor do Senhor não os incomodava mais. Não os incomodava mais. Satanás era o chefe da nação. Olha que ponto que chegou, né? Aí encontramos então aqui essa situação, né? Da última oferta de misericórdia sendo rejeitada pela maioria. Quando uma maioria decide algo, todos acabam sofrendo os efeitos colaterais, né? Mesmo aqueles que não rejeitaram. Mas isso é uma realidade que acontece. Eles encheram a taça da iniquidade, não dava mais para por mais tempo adiar. Deus retira a proteção, e isso é o suficiente agora para o caos ser instaurado, né? A nação, então, foi deixada no pleno controle do inimigo. E os relatos, então, dos acontecimentos daquele período confirmam tudo isso, né? Que realmente foi algo terrível que aconteceu. É o que vai falar aqui, agora na continuação, né? A irmã Madalena consegue ler para gente? Tá fechado o áudio aí. Deu certo, Mateus? Agora sim, pode ler. Satanás incitou as paixões mais vorazes e baixas. As pessoas perderam a razão. Passaram não só a ser controladas por impulso e raiva cega, mas a ser satânica em sua crueldade. Amigos e parentes traíam uns aos outros. Pais matavam os filhos e filhos os pais. Os governantes não tinham poder para se dominar.
para se dominar. As paixões descontroladas os tornaram tiranos. Coisa horrível, não? Pois é. Então, olha só, o que que está nos falando são coisas que a gente costuma dizer que são sinais o quê? Dos últimos dias, não é isso? Mas É, aconteceu naquela época. Isso estamos falando 2000 anos atrás, quase. Não é à toa, caros irmãos, que Jesus, quando faz o seu sermão profético em Mateus 24, também é relatado em Marcos e Lucas de maneira mais resumida, Jesus, então, ele mescla eventos e compara os eventos que aconteceram antes da destruição de Jerusalém e os eventos antes da destruição do mundo. Olha só, essa comparação que Jesus faz, ela se aplica a várias coisas. Nós vemos a questão de falsos profetas, falsos cristos, surgiu isso em grande quantidade antes da destruição de Jerusalém, até o ano 70. E a mesma coisa nós vemos agora próximo do fim do tempo. A questão, então, da falta de amor, da impiedade, da crueldade. Aí fala de pais matando filhos, filhos matando os pais, amigos, parentes traindo. Tudo isso, então, aconteceu em miniatura naquela época e acontece a nível mundial no tempo em que nós vivemos. Aí destaca os governantes, os tiranos, né, que não têm controle sobre eles mesmos. A falta de temperança, né, em todos os sentidos. Então nós vemos claramente essa situação das pessoas perderem a razão, controladas por impulso e raiva cega. Olha só que situação. Vamos continuar aqui. Minha mãe pode ler esse trecho? Sim, boa noite a todos os irmãos. Líderes de grupos opostos alcançavam as forças um dos outros e matavam sem clemência. Nem mesmo a santidade do templo era capaz de restringir essas lutas vorazes. O santuário era contaminado com corpos de mortos. Até mesmo quando legiões romanas cercavam o templo, muitos judeus ainda acreditavam fortemente que o Altíssimo interviria para derrotar seus inimigos, mas Israel voltara as costas à proteção divina e agora não tinha defesa alguma. Então, aqui, Mateus, a gente está na página 17, é isso, do grande conflito? Essa é uma paginação de uma das versões do livro, né? Tem vários, né? Tem vários, por isso que eu nem estou destacando muito essa parte da paginação, mas aí se alguém quer achar o texto, o melhor é realmente pegar o capítulo 1 e procurar achar a passagem mesmo. Creio que na paginação antiga é uma numeração mais alta do que essa, né? Aqui, então, nos falou dessas facções dentro do próprio judaísmo, que um guerreava contra o outro. Um matava o outro. E a boa parte da dificuldade de comida, por exemplo, que eles passaram muita fome, não foi simplesmente por conta do cerco que Roma fez. Foi por causa da própria destruição mútua que eles já estavam fazendo, de um querendo dominar o outro. Um mais usurpador que o outro, mais cruel que o outro. Irmão Sebastião? Não, o que eu acho interessante é, como está comentado, né? Comenta também que, como os judeus, nós sabemos que ele se afastou de Deus, né? Então Deus retirou a proteção deles, né? E eles eram muito apegados ao templo, né? Ao templo e às formas de religião. E mesmo quando veio as calamidades, a destruição, eles achavam que Deus iria proteger eles ainda, né? Eles iria proteger eles ainda.
e eles ainda se apegavam ao tempo, né? Eles sempre se apegaram ao tempo, né? Até tem Jeremias, tem um texto que fala, tempo do Senhor é esse. Então, Jeremias fala, não se fieis em palavras falsas, né? Mas eles eram iludidos por isso, sendo que não estava com Deus e Deus não estava com eles, né? É igual hoje, por exemplo, as pessoas se apegam às formas de religião, né? Se apegam à sua igreja, né? E mais é o que acontece. Mas Deus não está com eles, ou eles não estão com Deus, né? Era só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Muito bem. Importante sabermos, né? Esses detalhes. Vamos continuar aqui na leitura. A irmã Edna poderia ler para nós? Sim, irmão. Feliz sábado a todos. Todas as expedições que Cristo dera sobre a distribuição de Jerusalém se cumpriram ao pé da letra. Sinais e maravilhas surgiram. Por 7 anos, um homem subia e descia as ruas de Jerusalém, anunciando o desastre por vir. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. E depois que os romanos, sob a liderança de Sestio, cercaram a cidade, abandonaram o cerco. Inesperadamente, os cristãos que aguardavam o reconheceram o sinal prometido. Os cristãos fugiram para a cidade de Pela. É isso, irmão? Ou tem mais que aqui? Eu só estou vendo até aqui. Isso mesmo. Então, haviam várias predições, vários sinais, e vários sinais adicionais foram dados, né? Se nós formos ler lá no Grande Conflito, fala da porta abrindo do nada, no meio da noite, sem esforço humano, fala de vozes que se ouviam dizendo partai-vos daí, algo assim. Então, sinais no céu, inclusive falando de guerra, carruagens se destruindo uma outra. Então, todos os tipos de avisos foram dados, irmãos. Então, tinha aqueles sinais já esperados e teve sinais extras ainda. É isso que eu estou dizendo. Que nem sequer tinham sido previstos, mas que de fato aconteceram. Aí teve esse homem, né? Que subia e descia as ruas de Jerusalém anunciando isso por 7 anos. Esse homem ficou pregando. Mas Jesus tinha dado um sinal que ele é um tanto estranho, esse sinal, né? Depois a gente vai entrar em maiores detalhes, mas já adiantando algo, o sinal era de fugir realmente quando a cidade estivesse cercada. Mas escuta, faz sentido isso? Não tem que fugir antes da cidade estar cercada? O que é um cerco de um exército? É que ninguém pode entrar ou sair. Eles fazem uma asfixia, então, de maneira que ninguém consegue enviar comida para aquele lugar, não consegue fazer nada. Você está preso dentro da sua cidade, até você desistir, vir para batalhar, alguma coisa acontecer. Então, era uma prática muito comum, né? Essa questão do cerco a uma cidade. E aí, como que Jesus fala que o sinal para a fuga dos cristãos deveria ser um cerco? Não faz sentido isso. Mas aqui está falando que no cerco que Céstio fez, e isso aconteceu no ano 66 da nossa era, quando ainda o imperador era Nero, ano 60, no finalzinho do reinado de Nero já. Céstio, ele cerca
mas ele abandona, ele desfaz esse cerco de maneira inesperada. E aí, então, nesse ponto que os cristãos veem que era o sinal e fogem prontamente, no mesmo momento. Porque aqui fala que nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Todos eles que acreditavam na palavra de Cristo seguiram a recomendação e saíram naquele momento. Que eles estavam livres de romanos impedirem a fuga deles e também dos próprios judeus que poderiam estorvar sua saída e procurar impedir também. Lembra aquelas facções em briga e dominando o povo, deixando as pessoas escravas nas mãos deles. Mas aí o exército israelita foi ao encalço do exército romano de Céstio e atacaram os soldados da retaguarda. E até louvaram pela batalha, por terem matado alguns, voltaram com alguns despojos para a cidade, todos alegres, contentes, né? Com isso. Então é nesse momento que nem o exército romano, nem o exército israelita poderia atrapalhar que eles fogem, e fogem, então, grande parte dessa comunidade que estava em Jerusalém. Lembrando que em anos, em décadas antes, já muitos cristãos tinham saído de lá. Muitos tinham ido para a região da Samaria e para outros lugares mais longe. Mas nesse momento, então, teve uma grande comunidade cristã que fugiram para a cidade de Pela. Nós vamos ver aqui aonde que fica uma aldeia que nós temos na Jordânia, então, que tem algumas ruínas da cidade de Pela. Então, nessa região da Jordânia, nós vemos que estava a 120 quilômetros de distância de Jerusalém. Era algo perto, não. Então, aqui até o Maps ele faz um cálculo, né? Se fosse sem parar para você ir até lá, levaria 25 horas caminhando, né? Isso sem parar, você fazer esse trajeto. Então, aqui nós vemos que eles cruzaram o Rio Jordão, passaram para o outro lado do Jordão, que ficariam mais seguros, e subiram, foram ao norte até chegar em Pela. E aí, esse lugar, eles tiveram, digamos, um refúgio, né, nessa região. Continuando aqui as leituras. Ilza, pode orar, pode ler, aliás. Sim, feliz sábado a todos, irmãos. Terríveis foram os desastres que recaíram sobre Jerusalém quando Tito retomou o cerco. A cidade foi sitiada na época da Páscoa, ocasião em que milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suprimentos alimentares haviam sido destruídos em vingança das facções rivais. Os habitantes então vivenciaram os horrores da fome. Isso, então aqui a gente já está vendo um trecho referente ao segundo cerco, que é feito, então. Naquele primeiro cerco desfeito, os cristãos já saíram. Mas agora, então, 3 anos e meio depois vem a vingança de Roma. Vejamos que lá foi no ano 66 mais para o final do ano, e aqui no ano 70 mais dá o início do ano, na Páscoa, que ocorre este evento. Eu vi uma hora que levantou a mão o Carlão, não sei se tinha algo para falar. Gabriel tá doido para ler. Tudo bem, pode ler a sequência. Pode ler, Gabriel, agora essa parte. Depois que o templo foi destruído, a cidade inteira sucumbiu aos romanos.
Os líderes dos judeus abandonaram suas torres inexpugnáveis. Tito declarou que tinha sido Deus quem os entregará em suas mãos, pois nenhuma máquina de guerra, por mais poderosa que fosse, seria capaz de vencer aquelas defesas estupendas. Isso. Então, aqui quem estava comandando esse ataque foi o general Tito, filho do atual imperador, que aí a essa altura já era Vespasiano. Houve uma luta pelo poder depois da morte de Nero, né? Houve muita confusão no Império Romano, também por isso foi retardado aí esse retorno deles, mas vieram então fortemente 3 anos depois, né? E acontece isso. Gabriel, pode ler também para nós essa sequência, por gentileza. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, jogados às bestas selvagens nos anfiteatros, ou dispersos como peregrinos sem lar pela terra. Também a segunda parte, Mateus. Sim. Os judeus encheram por si sós a taça da vingança. Todos os problemas que se seguiram à sua dispersão foram a colheita daquilo que as próprias mãos haviam plantado. Você foi destruído, ó Israel. Seus pecados causaram sua queda. Então não foi uma pequena catástrofe, né? Mas muito grande, muita mortandade em meio a tudo isso. Vamos continuar ainda um pouco mais aqui na leitura. Levantou a mão, Carlão? Mateus, só para lembrando, diz Hum, os estudiosos aí que nessa época o mundo tinha uma população de 18 mil milhões de habitantes no mundo. E aí morreu mais de 1 milhão de pessoas. É bem lamentável. é bem lembrado, né? Realmente naquela época era muito menor a população, então é o que o irmão destacou, né? Proporcionalmente, esse 1 milhão é devastador, né? Isso numa guerra só, nesse período, proporcionalmente foi muito grande, realmente. Eu lembro ter lido um livro do Grande Conflito, aquele do ano 70, que tem um sol na capa. Foi o Niquim que me orientou, inclusive, porque aquele livro era bom e acabei dando ele para alguém e nunca mais voltou. Lá cita que foi mais de 1,5 milhão de pessoas, que a espada, como é que é? A espada e a mão se tornavam uma coisa só, né? De tanto sangue se soldou a mão. Isso. Vamos Viu, continuar aqui. Mateus? Sim, Eu só queria frisar, diante de tudo isso, né, que é muito interessante essa parte que fala que nenhum cristão foi morto, né? Então, aí a importância de estar ligado nas profecias, ligado, que nem eles, no que Jesus já tinha dito e alertado e falado, né? Que aí eles pegaram na hora certa, lembrando do que Jesus falou, eles saíram de lá. Esses que se salvaram. E os que não quiseram ouvir, que não, né, não ficou atento, que pereceram todos, né? Então é bom sempre lembrar disso. Ô, isso Mateus, mesmo. Sim, Mateus, irmão. Sim. o Tito ele era romano, né? Então, no caso, ele era pagão e ele acreditava em Deus ou não? Ele É era porque eu achei, pagão. é Ele porque eu era achei pa... interessante. Isso, eu achei interessante ele reconhecer que Deus havia entregado assim o templo para eles, sendo que ele não acredita já que ele era pagão, né? Achei interessante. Então, e lá na guerra anterior, Flávio Joséfo
tinha sido derrotado, né? Até essa história aí é bem dramática, eu já comentei em outras oportunidades que naquela época os judeus guerreiros, eles se matavam, inclusive, para não caírem nas mãos do exército inimigo. E isso aconteceu deles combinar para não ser suicídio do companheiro matar um ia matando o outro. Eles ficaram presos numa caverna na Galileia, na região da Galileia. E aí, por fim, depois que todos tinham se matado, ficou só o Flávio José e um companheiro. E aí ele convenceu o companheiro dele de não se matar, de um não matar o outro e ficarem vivos. E aí, então, eles são aprisionados pelos romanos, né? E Flávio Josefo, ele acaba criando uma boa relação com Tito. De modo que Ellen White comenta, inclusive, que Flávio José foi o último mensageiro, né, de misericórdia, que foi feito um apelo que o próprio Flávio José fez diante dos muros para que eles se rendessem. E aí ele foi maltratado por isso, enfim, e não aceitaram essa rendição, né? Então aí temos até hoje, né, os escritos de Flávio Josefo, ele fala até de Jesus, testificando da historicidade de Jesus na época, né? E o Josefo, ele também ensinou muitas coisas para Tito, né, em relação a Deus, certamente. Mas continuando aqui, então, a leitura, né? Lembrando que minha mãe comentou também esse ponto da importância das profecias, dos sinais estarem sendo discernidos, né? Então, isso garantiu essa situação favorável dos cristãos que foram obedientes, foram prontos em obedecer. Continuação aqui, a irmã Joarinda poderia ler para nós? Não tivemos manifestação. A Fátima, se quiser ajudar também a gente. Temos mais alguns aqui que não participaram ainda, né? Falta abrir as câmaras, né, irmãos? Porque tá difícil assim, né? A gente... Consegui abrir. Só Ah, que deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui maior aqui, porque ficou muito pequenininho no meu celular. uhum. Ó, posso ler? Pode, irmã. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos, que resiste às súplicas da misericórdia divina. A profecia do Salvador concernente ao juízo sobre Jerusalém terá outro cumprimento. No destino da cidade escolhida, podemos enxergar a ruína de um mundo que tem rejeitado a misericórdia divina e pisoteado sua lei. Agora Muito deixa eu voltar bem. para o lugar. Então é o que a gente tinha comentado, né, já. Na destruição de Jerusalém, a profecia bíblica, ela trabalha muito com esse padrão de duplo cumprimento, mas sempre o primeiro cumprimento, ele é parcial. Ele não é pleno como o segundo, o último cumprimento. Isso funciona para várias coisas. Então, no primeiro cumprimento foi em miniatura, só com a cidade de Jerusalém, esses fatos, esses eventos, esses sinais que Jesus tinha falado. Mas agora é a nível mundial. Um mundo que tem rejeitado, que fala misericórdia e pisoteado a lei. Ô, Mateus, Sim. interessante que geralmente as outras religiões, eu falo por mim mesmo, na época que eu frequentava, né? Eles leem essa história lá de Mateus e eles acham que é só um acontecimento que vai acontecer só na volta de Jesus, né? E aí a gente vê que a gente tem mais luz, a gente vê a destruição de Jerusalém. Aí a gente sabe que Jesus falou também da perseguição papal, tal, até chegar no fim do mundo, né? Nos sinais do fim do mundo, né? Outros sinais do fim do mundo. Isso. Vários acontecimentos.
Tem esse desenvolvimento na história também, né? Bem lembrado pelo irmão Sebastião, do período de perseguição durante o poderio papal, tudo isso Jesus narra, né? De maneira sequencial em poucas palavras, né? Mas ele destaca muito a destruição, né, de Jerusalém, que era uma das perguntas dos discípulos. E nós vemos uma repetição, um detalhe que nós já tratamos em lições passadas, mas vale aqui uma menção, pelo menos, que o evangelho foi pregado ao mundo de então, antes do ano 70. Então, isso é uma coisa que pode espantar, pode se achar até que não é plausível, mas eles, com o poder do Espírito Santo derramado na chuva temporã, não foi algo de um evento, de um momento, mas isso esteve com eles ao decorrer dos anos, e os apóstolos, os seguidores de Cristo, levaram o evangelho a todo mundo antes do ano 70, já tinha chegado a todo mundo. Isso a palavra de Deus confirma, o próprio apóstolo Paulo, se não me engano, em Colossenses, confirma isso, esse fato. De que maneira exata tudo isso aconteceu, a gente não sabe. Não temos registros históricos suficientes, mas devemos acreditar na concretização desse fato, narrado pela Bíblia. E mais uma vez, agora nos últimos dias, o Evangelho terá que ser levado a todo mundo. Temos mais um texto aqui. A irmã Lourdes poderia ler para nós. Que outro irmão aqui nós temos? Irmã Marli Mileno também, se quiser ajudar. Boa noite, irmão. Posso falar assim? Boa noite, irmã Lourdes. Boa noite. Lê para Feliz a gente, sábado. então. Feliz sábado. Perigo. Quando o Espírito de Deus, que refreia o mal, for completamente retirado, sem conter a explosão das paixões humanas e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás, como nunca antes. Nesse dia, assim como por ocasião da destruição de Jerusalém, o povo de Deus será livrado. Cristo virá uma segunda vez a fim de levar os fiéis para junto de si. Muito bem, então vejam só que a gente acha que o mundo está numa confusão tão grande, né? Mas ainda tem a interferência, a ação do Espírito Santo, que refreia o mal. Quando o Espírito Santo for retirado da terra em intercessão, em conversão dos ímpios, será semelhante aos dias antes do dilúvio, né? Então, é realmente algo que aí a gente vai ver toda a ira satânica. Ainda o mundo hoje, os anjos contêm os ventos, o Espírito Santo refreia o mal nos corações, tudo isso ainda está acontecendo, por mais que haja tanta confusão. Se deixado completamente ao domínio de Satanás, ainda piora muito mais. Então, finalizamos aqui os slides e eu queria trazer algumas informações adicionais para os irmãos em complemento a tudo isso, né? É um assunto que de vez em quando a gente comenta, né? A gente tem um folheto sobre esse tema, mas eu queria, antes de comentar sobre o nosso folheto, falar sobre este livro aqui, A Ameaça Futurista, um livro que foi lançado recentemente. O autor é o Anderson Hermes Leite Velten, uma defesa da perspectiva historicista na escatologia adventista. E na introdução desse livro é feita uma narração de alguns eventos que aconteceram, então, depois do ano 70 também, e que são muito relevantes. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem aqui um pouco da leitura que eu vou fazer, que creio que será um complemento muito interessante. A partir aqui da página 19 do livro, na parte da introdução, dá alguns detalhes
e nos fala que a guerra, então, com os romanos foi do ano 66 até o ano 73, quando finalizou essa guerra dos romanos contra os judeus. Mas os judeus continuaram ainda com o pensamento de insurreição, querendo uma nova oportunidade de revolta. E aí nós vemos que no ano 132, ou seja, tinha passado já um bom tempo, no ano 132, o imperador Adriano baixou um decreto proibindo a prática da circuncisão. Como se fora um novo Antíoco Epifânio, o rei da Síria Seleucus, que no segundo século antes de Cristo tentou forçar os judeus a se adequar ao estilo de vida dos gregos e abandonar seus costumes ancestrais, agora esse imperador Adriano dos romanos era favorável ao processo de helenização dos povos dominados e por isso pretendia que Jerusalém fosse reconstruída como uma cidade no estilo greco-romano. Ele tinha até posto um novo nome para a cidade, Aélia Capitolina, uma referência a Júpiter Capitolino. E aí nós vemos então que isso foi o motivo realmente o imperador construir locais de adoração aos deuses romanos, no próprio Monte Moriá, e tudo isso nos anos seguintes foi acontecendo, e isso tudo deixando mais revoltados. E aqui nos fala, então, que surgiu uma figura chamada Simão Bar Cozeba. E esse líder, ele era um estrategista nacionalista. E ele começou a fazer táticas de guerrilhas bem planejadas, começou a conseguir algumas vitórias, começou a controlar alguns lugares e reconheceram então ele como um hábil comandante militar. Então ele acabou tendo o nome alterado para Bar Korba, que quer dizer filho da estrela. A mudança do nome foi promovida pelo líder do Sinédrio, Aquiva, que reconheceu Bar Korba como o aguardado Messias, o que fez com que ele ganhasse ainda mais projeção e legitimidade. Olha só, esse veio no jeito que eles queriam, um Messias. O Sinédrio rejeitara Jesus de Nazaré como ungido de Deus em 31 e pediu sua condenação ao governo romano. Um século mais tarde, seu presidente veio a aceitar Bar Korba como aquele que cumpriria as antigas profecias messiânicas e restauraria o reino de Israel. Então veja que a existência dos falsos cristos e falsos profetas, que estavam falando isso, naquele período teve muitos, né? Então irrompeu uma revolta em 132 depois de Cristo, que se espalhou pelo país. E agora Bar Korba foi elevado à condição de chefe político de um estado teocrático. Seu objetivo era que o exército sob seu comando se tornasse suficientemente forte para ser capaz de expulsar os romanos da terra de Israel definitivamente. Vejamos aqui que ele foi apoiado por Aquiva, que era o líder, então, do Sinédrio naquela época. E aqui, então, fala que eles chegaram a fazer a cunhagem de algumas moedas, eles mesmos, e tudo mais. E aqui diz na continuação: entretanto, os romanos agiram de maneira rápida e bem planejada, percebendo que não tinham chances de resistir por muito tempo, os rebeldes fugiram para a fortaleza de Beta, não muito distante de Jerusalém. Em 135, 136, o exército romano conseguiu sufocar a rebelião. De acordo com o Talmud de Jerusalém, Bar Korba foi preso e decapitado, tendo sua cabeça sido levada ao imperador Adriano. Para escapar e se proteger dos romanos, vários guerreiros judeus se refugiaram, com suas famílias em cavernas do deserto da Judéia, onde acabaram encontrando a morte. Então, olha o desfecho que teve mais um falso Messias, daquele estilo, daquele padrão que eles queriam. Mas quando Jesus veio de uma maneira diferente, eles não reconheceram.
Aqui diz assim: o que é trágico, aliás, antes, depois de sufocada a revolta, o Império Romano adotou uma nova política em relação à população judaica existente na região. Eles sempre estavam causando problemas, né? Desencadeou-se a perseguição, muitos judeus foram mortos, os demais foram expropriados de seus bens e banidos da Judéia. A segunda diáspora atingiu então seu clímax. Tivemos uma primeira dispersão de judeus lá no cativeiro babilônico, e aqui é a chamada segunda diáspora, esse espalhamento dos judeus pelo mundo. O que é trágico e triste em todo esse episódio é constatar que o desastre de Israel podia ter sido evitado se os judeus tivessem conhecido que o tempo de sua visitação. Essa foi a causa do lamento profético de Jesus ao avistar Jerusalém por ocasião de sua entrada triunfal. A nação eleita teve a oportunidade de reconhecer que o período do ministério de Jesus tinha sido o tempo profeticamente indicado em Daniel 9, 24 a 27, durante o qual Deus esteve visitando os filhos de Israel de maneira toda especial. Então, aqui vem comentando que, ainda que poderia ter alguma discussão quanto ao cálculo exato de quando era o ponto de partida de Daniel 9, mas de qualquer maneira, era por volta daquele tempo, diferente de poucas décadas, poderia se questionar se era o decreto de Ciro, de Dario ou de Artaxerxes, como entendemos que é o certo, no ano 457 a.C., que dá início aos 490 anos destinados a Israel, e eles podiam ter enxergado tudo isso, mas então ignoraram muito disso. Aqui é comentado ainda, então, que muitos esperavam realmente, tinham alguma ideia das profecias, não ignoravam completamente, pensavam que era o período correto. E há a indicação de que os judeus tiveram consciência disso. O historiador judeu, Flávio José, ele afirma, então, o que mais induziu os judeus a iniciar essa guerra foi um oráculo ambíguo, que também era encontrado em seus escritos sagrados, de que naquele tempo alguém de seu país deveria se tornar o governante da terra habitável. Por sua vez, o historiador romano Tácito afirma que a maioria dos judeus estava convencida de que as antigas escrituras de seus sacerdotes aludiam ao tempo presente como o momento exato em que o Oriente triunfaria e da Judéia sairiam homens destinados a governar o mundo. Outro historiador romano, Suetônio, aludindo à mesma expectativa geral daqueles tempos, declarou que se espalhou por todo o Oriente uma antiga e estabelecida crença de que estava destinado que naquela época homens vindos da Judéia governariam o mundo. Naquela sequência, Suetônio acrescenta este curioso comentário. Essa previsão, que se referia ao imperador de Roma, como depois o evento mostrou, o povo da Judéia aplicou a si mesmo. Então vejamos só como que tudo isso fazia uma efervescência do estudo profético que eles tinham, mas equivocado, que levou eles por um mau caminho na realidade. Nós vemos então que realmente Jesus tinha cumprido isso décadas antes, tempos antes, e eles não reconheceram o tempo da visitação. Eles preferiam pessoas como Barrabás, que não só era um salteador, mas um guerreiro, um guerrilheiro revolucionário. Haviam vários grupos, zelotes, sicários, que tinham esse propósito, então, de uma luta armada. E Jesus não veio com proposta nenhuma nesse sentido. Então, nós vemos os rabinos, os líderes apoiando o falso Messias e muita mortandade também. Além daquilo que nós lemos no ano 70, depois, por volta do ano 130, tivemos então esses acontecimentos. Aqui na introdução comenta assim: talvez Akiva julgasse que, a despeito das curas e milagres operados por Jesus de Nazaré, seu ministério pelas aldeias costeiras do lago de Genezaré,
acompanhado de pescadores e mulheres, e sua humilhante crucifixão no governo de Pôncio Pilatos não podiam corresponder ao cumprimento das antiquíssimas predições messiânicas. Talvez, para o líder do Sinédrio, a profecia parecia indicar algo muito mais grandioso. As impressionantes ações de guerrilha de Bar Corba, quase milagrosas, ofereciam a perspectiva de um futuro grandioso para Israel do ponto de vista mundano. Assim, profecias verdadeiramente já realizadas foram reinterpretadas, como se estivesse cumprindo naquele momento em vias de se cumprir. O que já era passado e história aqui vai entender ser ainda futuro, um futuro prestes a se tornar realidade, uma nova era de liberdade e prosperidade para o povo de Deus. Mas ele estava enganado. Então veja o perigo, então, de não ter um estudo sério das profecias que defina muito claramente que profecias já se cumpriram, que profecias estão em processo de cumprimento e o que se cumprirá ainda futuramente. O resultado foi a morte do pretenso Messias, mas agora sem ressurreição e ascensão. O resultado foi uma nova devastação de Jerusalém, que mal tinha começado a ser reerguida. O resultado foi a expulsão dos judeus de sua terra, que foi rebatizada pelo imperador Adriano como Síria-Palestina, isto é, a terra dos sírios e dos filisteus. Que humilhação! Então, daqui que surge agora os termos que a província de Roma, daquela região, não era mais chamado que de Judéia. O imperador Adriano quis eliminar os judeus do registro daquele lugar e agora batizou aquela região de Sírio-Palestina. Aqui, então, é comentado ainda, não identificar o tempo correto do cumprimento da profecia pode ter consequências muito sérias. Reinterpretar predições já cumpridas, deixando de reconhecer o que passou como sendo o verdadeiro objetivo pretendido pela revelação, apenas para se concentrar em um futuro fictício, é alimentar falsas esperanças. Então, aqui é proposta uma comparação, né? Imagine que você está viajando para um lugar e você tem o roteiro, o mapa para chegar a um lugar. Mas você acaba passando sem perceber pela entrada que leva ao seu desejado destino. Isso por não prestar atenção a determinadas placas, pontos de referência que tinham no caminho. E aí você continua caminhando, quilômetro após quilômetro, sempre na expectativa de que o quê? Olha, talvez na próxima curva, talvez naquele ponto vai ser a minha saída. Você vive nessa situação de achar está próximo, está quase iminente de chegar à saída que eu preciso pegar para chegar ao destino. Mas você ignorou ao não perceber direito o roteiro, o mapa, de que você já passou, você está viajando mais adiante e não viu aquela saída. Esse é o problema, muitas vezes, de muitos que não compreendem profecias que já se cumpriram. E aqui é dito uma advertência para nós. Atualmente, os adventistas do sétimo dia estão correndo risco semelhante, cansando-se da jornada que lhes parece agora muito mais longa do que imaginavam, que seria no início do movimento. Não poucos têm alimentado a suspeita de que talvez não tenham interpretado corretamente o cumprimento de certas profecias de Daniel e Apocalipse, mas foram essas mesmas interpretações que permitiram aos primeiros adventistas chegar às conclusões que constituem hoje parte de suas crenças fundamentais, tais como o duplo ministério de Jesus no santuário celestial, o início do juízo em 1844 e a própria mensagem e missão do Adventismo sétimo dia como movimento profético. Então, muitos querem abandonar o fundamento
Eles preferem trazer agora mensagens sensacionalistas, mensagens chamativas, porque não estão mais acreditando, eles querem que as profecias se cumpram tudo no seu tempo. Não entende que, olha, teve muitas profecias que aconteceram o quê? No início do tempo do fim. 1798, 1844. Tivemos, por volta daquele tempo, um pouco antes, o quê? O grande terremoto de Lisboa, em 1755, o dia escuro, em 1780. Tivemos a queda das estrelas, em 1833. Tivemos a Revolução Francesa, começando em 1789. Então, vários eventos em torno do início do tempo do fim, de profecias que aconteceram, mas muitos não querem. Ah, isso já faz 200 anos. Eu quero que se cumpra agora, no meu tempo. E agora reinterpretam, colocam no chão todo o fundamento que foi construído, ignoram o que já se cumpriu e querem ressignificar. Então, isso é muito perigoso. É muito sério que nós permanecemos na crença séria de um cumprimento ao decorrer da história. É o caso das séries de 7 que nós temos em Apocalipse, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Elas então vão se cumprindo ao decorrer da era cristã. Estamos perto do final disso tudo, a maior parte já se cumpriu. Antes de finalizarmos, queria fazer menção, então, ao nosso folheto, não deixem de ler. Já publicamos ele há alguns anos atrás. Os 2 cercos de Jerusalém, sua aplicação profética e a relação com o decreto dominical. Essa é a capa, é um material de 32 páginas. Vou colocar aqui o conteúdo. Aqui nós temos, então, uma introdução, comentando justamente aquele ponto que Jesus fala de um cerco nos seus relatos em Mateus, Lucas, ele fala de um cerco apenas, mas aconteceram 2, porque o primeiro é que servia de sinal profético para eles se retirarem. Quem aguardou até o segundo cerco, já não houve mais chance para esses. Aí nós temos um testemunho histórico de José, citações então do livro dele, História dos Hebreus, na parte Guerra dos Judeus contra os Romanos, alguns trechos, algumas páginas, falando aí justamente do ano 66, com o cerco de Sestio, depois no ano 70 o cerco de Tito. Temos depois os comentários de Ellen White, que em parte nós lemos nessa noite, que está nesse primeiro capítulo do Grande Conflito. Depois disso, entra a parte 2 desse folheto, que traz aplicação espiritual para os nossos dias, né? Ellen White faz uma advertência profética para o povo adventista em 1885, falando do arrogar-se nossa nação, falando dos Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório dia de repouso papal. Ela diz que seria uma advertência para nós, assim como foi o cerco de Jerusalém para os judeus. E aí, então, é colocado isso como um momento para a saída das cidades. E muitos fazem uma leitura equivocada sobre isso. Nós temos estudos, lives antigas aí que os irmãos podem consultar sobre essa temática e nós destrinchamos em detalhes como que aqui Ellen White está falando de um primeiro cerco que foi desfeito. Sim, estamos falando aqui numa linguagem metafórica, né? Obviamente, estamos dizendo, então, de um projeto de lei dominical que surgiu já na época de Ellen White, pouco depois dessa advertência dela. Ela escreve em 85 isso, em 1888 ocorre já esse arrogar. Não é o fato da lei ser decretada em si, mas o arrogar ou pretender poder para decretar já deveria ser advertência para sair das cidades e ir para o campo.
E aqui nós não estamos falando de fuga, estamos falando de vida no campo. Se preparar para os eventos, ter as plantações e tudo mais. Quando for fuga, realmente, que aí já é lá na crise final, futura realmente, já não é uma questão de mesmo aqueles que estiverem em sítios, em zonas rurais, mesmo eles serão alcançados e terão que fugir para montanhas, para cavernas, aí já é um outro cenário de fuga. Mas aqui, aquilo que foi fuga para aqueles judeus naquele cerco, agora não literalmente uma fuga, mas uma vida no campo, um estilo de vida diferente e menos dependente, então, do cenário que nós temos hoje, né, de dependência vi- vivendo dentro de uma cidade, né? E até inclusive todas as dificuldades que virão sobre as cidades que nós sabemos de confusão, de caos também, que aqueles que quiserem sair depois ficará difícil tal coisa. Aqui nós destacamos os Estados Unidos, que representa a besta sobe da terra, em Apocalipse 13. Então, é, em certo sentido, a nova Roma. Aqui é apresentado esse poder em destaque. Ellen White comenta acerca do movimento em favor da lei dominical, que é o que nós falamos naquela época, já surgiu esse projeto. Aqui nós colocamos na íntegra como foi esse projeto de lei proposto pelo senador Blair, e muito abrangente, muito realmente um descanso bem amplo realmente que eles propunham para o domingo aqui, só questões emergenciais mesmo que deveriam funcionar, o resto deveria ser proibida a atividade. É bem interessante vermos aí todas as 6 sessões dessa lei. Então, tudo isso os irmãos podem ver em detalhes lendo o folheto. A igreja rejeita o remédio divino em outubro de 1888, veja, no meio de toda essa crise que já estava acontecendo em anos anteriores, estava no seu ponto mais intenso naquele ano de 1888, mas quando vem diante da Assembleia Geral, diante de todos, a mensagem da justificação pela fé de Wagner Jones, é rejeitado o remédio divino que curaria a igreja da sua condição laodiceana, que já vinha de anos anteriores. Uma igreja que estava deixando de seguir a Cristo, estava retrocedendo para o Egito, pecados graves estavam habitando, dúvidas quanto aos testemunhos sendo alimentadas, uma série de situações nós vemos aqui. Tem vários textos confirmando essa condição da igreja. E aqui nós colocamos mais alguns trechos de um livro do Alonso Jones, né, A Lei Dominical Nacional, que fala da defesa da liberdade de consciência que o Alonso Jones fez diante de uma comissão do Senado americano, que estava analisando o projeto da lei dominical, e aqui nós colocamos alguns dos argumentos que ele utilizou naquela ocasião, em defesa da liberdade, então, e muito perspicaz, muito sábio em suas colocações, foi realmente o Jones. Aqui confirmando a Ellen White dizendo que o American Sentinel, que na época estava produzindo esses materiais do Jones sobre liberdade, essa revista estava dando o sonido certo, era necessário se colocar claramente contra a lei dominical, mostrar como ela infringia, então, os propósitos de uma Constituição muito clara de não fazer testes religiosos e tudo mais, que era uma mistura de igreja e Estado e que devia ser combatida. Em conclusão, nós vemos que, de fato, não se sucedeu, não foi adiante, foi engavetada aquela lei dominical, mas serviu de aviso. Então, desde esse tempo, já é tempo de ir para o campo. E aqui, então, é nesse sentido que falamos que o primeiro cerco foi desfeito, o caminho está livre para a saída das cidades,
O arrogar-se à nossa nação, Estados Unidos, já aconteceu, que estava lá na advertência profética, e agora cabe a nós entendermos que quando vier o segundo cerco, aí sim é o projeto de lei dominical entrando em vigor realmente. Aí já é tarde demais querer fazer um preparativo a essa altura. E aí a lei vai se intensificando no não comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta e assim por diante. E aqui é feita algumas considerações finais sobre isso, né? Ellen White, então, no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141, também no Vida no Campo, página 15, ela fala: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Então, aqui fala desse cultivo do próprio mantimento, as dificuldades que virão mais adiante. Certamente existem aqueles que têm impedimentos para sair das cidades, e Ellen White fala daqueles que desnecessariamente permanecem nelas, em perigo da salvação da própria alma. Nos fala também aqui a mensagem em favor das famílias, justamente também é um valor grandioso dos filhos estar em contato com a natureza, ajudará muito longe da agitação, da confusão, do barulho das cidades. Destaca esses aspectos, então, esses textos. E, por fim, aqui na última página do folheto ainda, realmente nos fala, então, do trabalho que deve ser feito nas cidades, não por morar nelas, mas por trabalhar, ir até elas, como Enoque fazia, né? Ló poderia ter feito um trabalho, inclusive, por Sodoma, mas não vivendo dentro dela, mas a uma certa distância. É isso que nós temos. E aqui é destacado o julgamento dos vivos que ocorrerá antes para os conhecedores, para aqueles então que tiveram oportunidade, e aí nós vemos um fechamento da porta da graça antes da crise final, no momento em que não sabemos, e essa mensagem então da vinda como ladrão, desse preparativo no clamor da meia-noite, é importante de destacarmos. Um selamento que ocorre antes do decreto. O selamento continuará depois também, à medida que mais pessoas vão aceitar também a mensagem. Mas nós encontramos então já essa providência em favor de um povo, então, preparado, que já será selado por Deus, e eles receberão então a chuva serôdia e darão a mensagem ao mundo com o poder do Espírito Santo para a finalização da obra, e aí serão as conversões chamadas da 1ª hora, né? Aqueles últimos, do último convite divino que serão salvos. Muito bem, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Hoje a gente acabou se estendendo um pouco mais do que em outras reuniões futuras, devemos ser mais breves na reunião, mas eu quis trazer esses complementos, que é um capítulo muito significativo, né? E aí precisamos usar mais um pouco do tempo, não queria perder essa oportunidade, mas realmente os resumos dos capítulos do Grande Conflito, nós temos aí em pouco tempo, conseguimos fazer. Espero dar continuidade com os irmãos nesse projeto, cada vez mais possamos estar dispostos aí, estarem reunidos, e sempre que possível, então, que houver disponibilidade, principalmente de sexta-noite, é a ideia da gente estar fazendo essas reuniões. Eventualmente, podemos cogitar também de outro dia. E algumas sextas à noite também temos outros vídeos que estreiam, outras reuniões têm que ser feitas. Então, não vai ser toda semana necessariamente, né? Que teremos. Mas, possivelmente, semana que vem, acredito que teremos condição
de voltar aqui ao Zoom e analisarmos o capítulo 2 do Grande Conflito. Agradeço a ajuda, o auxílio de cada irmão nessa noite. Haveria algum comentário, alguma consideração final de algum irmão? Se quiserem, fique à vontade. Não havendo mais nenhuma consideração, nós vamos finalizar nossa reunião e destaque os irmãos acompanhem sempre as novidades lá pelo grupo do WhatsApp, né? Não deixem de acompanhar sempre que estivermos postando algum comunicado, algum aviso lá. Se tiverem alguém que vocês acham que pode ter o interesse de estar participando também, podem estar falando comigo no particular. Podemos ver de adicionar essa pessoa. Estamos aí no comecinho ainda nesse projeto, né? E vem aí muita coisa pela frente, são muitos capítulos. É um projeto de longo prazo, mas espero que conte com as bênçãos de Deus em edificação de cada um de nós. Vamos orar então nesse momento. O Davi ora para a gente finalizar a reunião. Querido Deus, obrigado por todas as suas bênçãos até aqui. Obrigado por esse sábado que o Senhor está nos dando, para essa reunião. Obrigado por todo o cuidado. Fique conosco nessa noite, nos ajude a santificar o sábado da maneira correta, nos ajude a não nos afastar de Ti e servir a Ti. Nos livre de todo mal, fique com a nossa igreja, todos os nossos familiares, todos que estão ao nosso redor. Fique com todos precisando de Ti. Que se cumpra tudo de acordo com Sua vontade. Que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão Boa noite a todos, dispensados. irmãos. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite Bom a todos. descanso. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Até sexta, então, né? Se Deus quiser. Amém.